Eu tenho 2 títulos nesta manhã, eu vou citar os 2 e no final vocês vão votar qual dos 2 vocês acham mais aplicável a esta pregação. O primeiro é A Tua Fé Te Salvou. E o segundo é Senhor, tem compaixão de nós. Então, essas 2 possibilidades estão presentes, ou estarão presentes. E eu gostaria de ler com vocês então. Vamos lá? Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Esses leprosos ficaram de longe e lhe gritaram. E eles diziam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que texto lindo, tão simples, um texto pequeno na sua extensão, mas muito grande na sua significação, no seu significado. Então, ele é simples, mas ele é profundo, assim como o Evangelho. O Evangelho é muito simples. E Jesus disse que até uma criança pode entender o Evangelho. Mas a simplicidade não implica que ele é raso. Ele é simples, mas ele é profundo. Então, simplicidade e profundidade não brigam uma coisa com a outra. Elas se complementam. O Evangelho é simples, mas é profundo. Este texto é simples, mas é profundo. Eu separei aqui algumas coisas. Os leprosos procuraram a Jesus. E eu fiquei pensando que esses leprosos, olha só, eles representavam um grupo sofrido. No tempo de Jesus, os leprosos não podiam viver na convivência social. Eles tinham seu lugar segregado. E até pouco tempo isso ainda tinham chamados leprosários. Se lembram disso? Leprosários era um lugar onde as pessoas ficavam segregadas enquanto faziam o seu tratamento. E a doença chamada lepra, ou hanseníase, era uma doença muito assim marcante, porque ela segregava as pessoas, ela isolava as pessoas e ela era muito ameaçadora. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de ministério, eu fui pregar numa cidade lá em Minas Gerais, chamada Tocantins de Minas. E quando eu fui pregar lá, tinha também um leprosário nas imediações, onde havia um grupo de leprosos segregados. Aí eles me chamaram para ir pregar nesse leprosário. E eu fui. Quando eu cheguei lá, havia uma espécie de uma fazenda, mas os leprosos ficavam lá mais ou menos 50 metros de distância. Eles colocavam uma corda entre os leprosos e a gente. O pessoal da igreja foi, o coral foi para cantar, e eu fui para pregar. E eu ficava daqui e pregava para eles de lá. E eles então participavam do culto da pregação. Depois a gente se despedia à distância e eu voltei para casa. Quando cheguei na casa, fui surpreendido que a família lá, ao me receber, pediu para eu tirar toda a minha roupa lá no banheiro. E eles puseram essa roupa num balde quente que estava fervendo e mergulharam a roupa dentro da água fervente e deixou cozinhar ali aquela roupa por um período, porque era uma forma de esterilizar qualquer tipo de contaminação. Então eu fiquei pensando como era sofrida a vida daqueles nossos queridos irmãos, né? Crentes, mas mutilados, às vezes sem mão, às vezes sem parte do corpo, né? Por causa da lepra. E fiquei pensando como esse pessoal devia se sentir sofredor, como ele devia se sentir isolado, né? Discriminado, por conta de uma doença grave.
Eu me lembro que meu tio, Braulio, lá no estado do Rio, ele era administrador de uma casa, um sanatório específico para tuberculosos naquela época, que também isolavam as pessoas. Eu era adolescente. Então estas doenças eram muito difíceis de serem tratadas, eram complexas. E as pessoas que eram acometidas destas doenças padeciam muito esse isolamento e essa discriminação. E no tempo de Jesus isso era ainda muito pior, porque representava uma ameaça para a sociedade, uma grande ameaça. Então eles não tinham o afeto, o carinho. Não sei quantos chegaram a ver um filme que há muitos anos passou, um filme interessante chamado Ben-Hur. Já viram aquele filme? Se lembra? Alguém se lembra daquele filme? Ben-Hur? Você lembra, Israel? Lembra? Só você e eu, né, Israel? Você também, o Sérgio também lembra. O Ben-Hur foi visitar a mãe e a irmã que estavam numa situação de segregação, numa gruta, numa caverna, exatamente por causa da lepra. Então, aquele contexto era um contexto de dor, de sofrimento. Às vezes hoje a gente se incomoda por uma pequena dor de cabeça, né? Às vezes uma coisinha aqui ou acolá já tira o humor da gente, já faz a gente se sentir assim, ranzinza, né? Já faz a gente se sentir meio indigesto para os que estão ao redor, né? Imagina a situação daquelas pessoas impossibilitados de construir uma família, de construir um relacionamento, impossibilitados de desenvolver um trabalho. Não tinham como prestar um serviço na sociedade, tinham que ser isolados e discriminados. Eram rejeitados, vistos como uma ameaça para as demais pessoas. Pois quando eles souberam que Jesus estava ali, eles pensaram: Jesus, pelo que se fala a respeito dele e pelo que ele tem feito, é possível que ele se compadeça de nós e nos ajude, olhando para essa nossa situação. Então esse é o primeiro momento dessa reflexão. Jesus se compadeceu daqueles leprosos e olhou para eles com olhar de compaixão e de misericórdia, porque foi isso que eles pediram de Jesus: tem compaixão de nós. Então o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, e a graça de Deus é a compaixão e a misericórdia por cada um de nós, que mesmo sem termos qualquer mérito, ainda Ele nos ama ao ponto de dar-se por nós numa morte de cruz, numa morte violenta, numa morte, cruel, mas ainda faz isso porque Ele entende que o amor vai até as últimas consequências. E o amor de Deus não é uma coisa que Ele sente, mas é uma coisa que Ele é, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e por Ele ser amor e por Ele doar-se, Ele doa-se com compaixão e com misericórdia, olhando a condição de cada um de nós. Então eu gostaria de mencionar aqui que aqueles homens estavam representando o extremo da dor, da solidão, né? Mas pode ser que alguém aqui esteja também vivendo um momento difícil, vivendo um momento não tão grave quanto aquele, não tão discriminador quanto aquele, mas ainda se sente desconfortável em alguma situação familiar, se sente desconfortável em alguma situação no contexto eclesiástico, por exemplo, se sente desconfortável em seu trabalho, se sente desconfortável na sua sociedade, na sua cidade, enfim, alguma coisa pode acontecer. Às vezes não é uma doença tão segregatória quanto aquela, mas pode ser uma pandemia dessa que criou uma série de dificuldades para as pessoas que vivem o dia a dia, sendo segregados às vezes, não podendo ter a liberdade de ir e vir e sofrendo as dificuldades naturais disso. Então o que a gente quer mostrar é que o mundo, ele tem dentro do seu contexto sócio, geopolítico, econômico, as suas dificuldades, as suas dores. E dentro deste mundo também nós temos aquele que veio como um enviado do Senhor e chega até nós, estabelece uma relação conosco e disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei até vós o meu Espírito, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E ele ampliou esse conceito, não somente o meu espírito estará convosco, mas o meu espírito estará em vós. Porque eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada, e o meu espírito estará habitando a sua intimidade por uma razão. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. É a morada de Deus em espírito. Por isso Deus está tão presente, tão intimamente na sua vida, que Ele nem precisa passar pela aldeota, pelo Papicu, pelo Eusébio ou por qualquer outro lugar. Ele já está passando e presente na sua experiência, cheio de graça e de misericórdia, aguardando somente aquela sua oração. Senhor, nessa minha situação difícil, nessa minha dificuldade, nessa minha indefinição, nessa minha confusão, e assim você vai elencando todas as coisas que te maltratam, as feridas que te machucam, os espinhos que te ferem, e Senhor, você pode dizer nesta manhã: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Olha para mim, Senhor, vê esta ferida que não fecha, vê esta dor que não cessa, vê essa tristeza que não passa, vê esse medo que eu carrego dentro de mim, vê esse sonho que não se concretiza, vê essa expectativa que não se realiza, vê a minha vida em suspenso, vê o quanto eu preciso, Senhor, da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Faça essa oração. Jesus está passando. Aliás, tem um hino lindo no nosso cenário, né? Cristo vai hoje passar. Passa de... Como é que é? Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordante, todos a se convidando. Cristo vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. São belos hinos do nosso cenário, né? Está aí um convite, está próximo, está ao alcance da sua oração, está ao alcance do seu clamor. Então, se algo precisa ser ajustado na sua vida, se algo precisa ser organizado na sua vida, se algo precisa ser estruturado na sua vida, você sente que precisa de algo superior ao que você tem conseguido, você precisa do cuidado de Deus, clame ao Senhor agora, na intimidade do seu coração: Senhor, tem misericórdia de mim. Pode você não ser um leproso, e graças a Deus que não é. Hoje a lepra até tem cura e você nem fica isolado, pode fazer seu tratamento no posto de saúde sem qualquer dificuldade. Mas naquele tempo era difícil. Talvez o seu tempo hoje seja difícil por outras razões, mas entenda que o Senhor está presente na sua vida. Então, quando eles se aproximam de Jesus e eles falam com ele sobre esse desejo que eles têm de ter uma assistência dele, ele não responde nada, ele diz assim: vai mostrar-te aos sacerdotes. Por que ele mandou que eles fossem aos sacerdotes? Sabe por quê? Porque a lepra era um problema que não era apenas um problema de doença, era um problema social, era um problema muito sério. E cabia aos sacerdotes fazer o diagnóstico da lepra e também fazer o diagnóstico da cura da lepra. Era o sacerdote que dizia que o leproso podia voltar ao contexto da sua família, ao contexto da sua sociedade ou não. E para isso tinha uma série de pré-requisitos que os sacerdotes avaliavam para saber se aquela pessoa estava ou não curada. Jesus, sabendo disso, porque Jesus conhecia a lei, conhecia o costume, então Jesus não fala nada com eles, somente diz assim: vá mostrar-te ao sacerdote. Porque chegando à presença do sacerdote, o sacerdote ia autenticar a cura. E isso faria de Jesus aquele que curou o leproso. E dos milagres messiânicos era a cura de um leproso.
Então Jesus aí não está somente curando o leproso, mas está autenticando a sua condição de Messias, a sua condição de capacidade não só de perdoar o pecado, mas de dizer ao pecador: levanta, toma a tua cama e anda. Então perdoar pecados, curar um leproso, fazer isso que Jesus fazia, era a autenticação da sua condição de enviado do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me honra, honra o Pai que me enviou. E então Jesus agora manda que eles sigam lá para os sacerdotes, porque esse era o aspecto legal e o costume. Quando eles chegassem lá, eles eram leprosos e chegando lá estariam livres da sua lepra. Quem foi que fez isso? Aquele que perdoa os pecados, aquele que cura, aquele que salva. Então abre aí no capítulo 13 e 14 de Levíticos, por exemplo. Abre lá no capítulo 13 e 14 de Levítico, para a gente dar uma olhadinha. 13 e 14 de Levítico, só para vocês terem uma ideia da condição desses homens, para vocês valorizarem a graça de Deus. Porque vendo a dificuldade dos homens e vendo a solução do problema, aí vocês imaginam a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a dificuldade, a complexidade, aí a ação de Deus manifestada representa a graça de Deus, né? O capítulo 13 é as leis acerca da lepra, né? Mas no dia em que aparecer nele carne viva, ele será imundo. Olha só a compreensão que aquela sociedade tinha quando aparecesse uma ferida identificada como lepra. Ele seria chamado imundo. Quando alguém passasse pelo lugar da segregação, eles eram obrigados a gritar imundo. Por uma razão: eles tinham compromisso de evitar que as pessoas se aproximassem deles por causa do alto nível de contágio. Então imagine agora o que aquelas pessoas sentiam e quanto que aquilo maltratava as suas vidas e o quanto que aquilo as discriminava. Eu costumo dizer que às vezes quando a gente não tem um problema real, a gente cria uma cruz com 2 palitos de fósforo e depois lamenta o fato de ter uma cruz. Isso significa muitas vezes que nós vamos aprender hoje que a maioria das nossas dificuldades são tão superficiais em relação a problemas que outras pessoas sofrem numa profundidade tão grande, numa crise tão profunda, numa preocupação tão mais ampla, que se nós tivéssemos um pouco de sensibilidade para olhar o mundo ao nosso redor, nós seríamos pessoas muito gratas por achar que os nossos problemas são relativamente pequenos. E por serem relativamente pequenos, nós podíamos ter a sabedoria de resolvê-los mais facilmente do que às vezes tentamos resolver. E às vezes uma coisa simples a gente acaba complicando, ampliando e prejudicando, exatamente por não ter a sabedoria. Então, em face de uma situação como essa, a gente vai ver: puxa, eu sou um abençoado. Mas eu estou passando por uma dificuldade aqui. Essa dificuldade que você está passando não é nenhum resquício do que esses nossos irmãos do passado experimentaram. E eu digo a você que do mesmo jeito que Jesus podia o mais naquela situação, pode o menos na sua situação. Portanto, é uma questão de fé e confiança que nós podemos aprender com aqueles homens no dia de hoje. Porque lá eles confiaram, com toda a sua dificuldade, eles confiaram que o Senhor podia ter misericórdia e compaixão deles. Faz sentido para vocês? Então veja só, separei aqui umas coisas que eu queria que vocês dessem uma leitura, uma visãozinha. Perdão, estava na outra Bíblia, eu tinha escrito tantas coisas, mas o fato é que quando uma pessoa tivesse com a lepra, a primeira coisa que ela tinha que se mostrar ao sacerdote. Ao se mostrar ao sacerdote, ele fazia uma avaliação da pessoa, das roupas da pessoa e da casa da pessoa. Quando chegava na pessoa, veria se tinha alguma ferida. Se essa ferida tinha sujado a sua roupa de alguma maneira,
porque dependendo da maneira como estivesse a ferida manchando a roupa, era uma ideia de que eles podiam diagnosticar como a malignidade da lepra. Se a ferida tivesse de uma determinada cor, vocês vão ler depois, Levítico 13 e 14. Então, vocês vão ver aí que se a ferida tivesse uma determinada cor, se ela tivesse uma determinada posição, então eles iam avaliando. E a casa, eles entravam na casa, se na casa tivesse algum indício, eles primeiro faziam uma limpeza da casa, provavelmente um novo reboco da casa, uma nova pintura da casa. E em alguns casos eles destruíam a casa e queimavam a casa e jogavam os escombros num lugar que eles chamavam lugar imundo, para que não tivesse nenhum tipo de contaminação. Queimavam as roupas que a pessoa utilizava, porque aquilo era um risco. E a pessoa que era contaminada, então tinha sua segregação e podia ter o tratamento disponível na época e a possibilidade de ser curada. Se tivesse a cura, teria que ser atestada pelos sacerdotes, que eram responsáveis pela questão sanitária do povo de Deus naquele momento e naquela circunstância. Então isso era aquele cenário. E então Jesus mandou, vocês vão lá e se mostrem ao sacerdote. Por quê? Porque se ele chegasse lá e se mostrasse ao sacerdote, e o sacerdote fizesse os testes que tinha que fazer em relação a cada leproso, ia identificar que eles não tinham mais a lepra, porque eles tinham sido curados por Jesus. E essa cura foi um milagre, porque essa cura demandava um processo, mas ali aconteceu num momento apropriado, ali rápido, tanto que o indivíduo indo pelo caminho se sentiu curado. Então, por mais longo que fosse o caminho, mas o trajeto entre a Galiléia e Jerusalém não é tão longo. E se eles iam para o sacerdote ou da sua sinagoga ou de Jerusalém, o fato é que eles iam num caminho que não era tão longo. Portanto, esse fato não foi um processo de anos e anos de tempo para chegar a uma cura final. Foi um processo milagroso, momentâneo ali. Ao longo da saída, logo que eles saíram, no meio do caminho, eles sentiram-se curados daquela enfermidade. Então, essa obra de Jesus é surpreendente, porque ela transcende a nossa metodologia cotidiana. Ela transcende muitas vezes o nosso entendimento de como resolver as coisas. E ele realiza isso como um ato milagroso, tanto que é um dos milagres da indicação messiânica daquele que pretende apresentar-se como o Messias. No caso de Jesus, era um dos milagres que ele teria que ter realizado para que os julgadores do messianismo pudessem entender nele o Messias. Era um milagre messiânico. Então, nós agora estamos olhando para Jesus fazer um milagre na vida daquelas pessoas. Mas a Bíblia não diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Não diz que é aquele que pode, tanto no passado podia, quanto pode no presente, e quanto poderá até os confins da terra e até a consumação dos séculos? Então é chamar a atenção de vocês para um evangelho que não é uma questão simplesmente de um relato histórico acontecido no tempo, mas é a possibilidade de você perceber que numa situação difícil e aparentemente impossível de ser solucionada humanamente falando naquele contexto, há uma intervenção especial de Jesus que transforma aquela realidade. Então é importante você olhar para o Evangelho como relato a respeito de uma figura que, interferindo na nossa experiência humana, interfere transformadoramente, fazendo uma diferença gritante que, humanamente falando, nós não acreditaríamos se não fosse o dom da fé, que Ele mesmo nos deu para nos capacitar a crer naquilo que é obra de Deus. Por isso que, além de nos dar a fé, nos deu o discernimento de espírito para a gente saber se esse espírito procede ou não procede de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso que o Espírito de Deus faz uma declaração a nosso respeito de que nós somos o templo de Deus, a morada de Deus. Por isso que nossa fé nos habilita a crer que o que Jesus fez no passado é possível de fazer hoje.
Talvez a maneira como ele age hoje é diferente. Talvez o fato que ele entregou para a sua igreja esse ministério, porque Jesus disse: a igreja é o meu corpo, eu sou o cabeça. Mas a cabeça sendo Jesus e a igreja sendo o corpo, cabe à igreja manifestar neste mundo a glória de Deus. Cabe à igreja ser santa e pura, ao ponto de poder realizar a obra de Deus marcantemente, diferentemente, de modo que as pessoas possam ver a diferença entre uma comunidade de fé, que de fato crê no poder de Deus, que se entrega ao poder de Deus e que manifesta esse poder nas suas orações, nos seus testemunhos, nas experiências que ela vê acontecer no seu meio. Muitas vezes a igreja está distante dessa preciosa missão que Deus lhe deu. E nós às vezes nos acostumamos com o nosso dia a dia e acostumamos com a nossa vida cotidiana, e não percebemos que Deus nos constituiu o seu corpo para que manifestássemos nessa terra a sua glória, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua salvação. Por isso que ele nos disse que nós devíamos ir até os confins da terra, ensinar todas as nações, pregar para todos o evangelho, a fim de que todos pudessem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fim de que todos pudessem receber a virtude do Espírito. E essa virtude é a mesma que inaugurou a organização do corpo de Cristo no Pentecoste. E depois Paulo diz: todos nós fomos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo, porque Cristo nos inseriu no seu corpo e dá uma declaração sobre nós, que somos seus filhos. E nos constituiu igreja, da qual ele é cabeça, e nós somos seus membros. E por isso nós manifestamos no mundo o que ele pensa, manifestamos no mundo o que ele diz, manifestamos no mundo o que ele é. Esse é o sentido da igreja. É muito mais do que uma organização, é muito mais do que uma celebração, é uma consciência de que o reino de Deus chegou para dentro desse mundo, e o reino de Deus passa pela sua vida, e a sua vida passa pela comunidade de fé, que é a igreja de Jesus Cristo, da qual você é membro. É muito lindo isso, não é não? É muito poderoso um negócio desse. Se a gente se der conta disso, a gente está falando de uma coisa assim espetacular. A verdade de Jesus ser possível em nós e através de nós hoje. O poder de Deus ser possível em nós e através de nós. A palavra de Deus ser encarnada em nós. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então uma palavra que purifica, uma palavra que restaura, uma palavra que regenera, uma palavra que transforma. E esta foi a palavra de Jesus. Vai lá no sacerdote, porque Jesus valorizava o aspecto religioso. Ele não tinha nenhum problema com a lei de Deus. Ele tinha problema com os que corrompiam a lei de Deus, mas com a lei de Deus ele não tinha. Ele diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ainda disse: eu fui mais longe. E ele disse que nós devíamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que todas as demais coisas seriam acrescentadas. E ele disse ainda que nós devíamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e nós devíamos fazer essa escolha, cada um de nós, e nós como igreja, dar ao reino de Deus uma prioridade nas nossas caminhadas, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E Jesus disse: se eu chego até vós, se eu expulso os demônios, se eu enxugo as lágrimas, se eu curo os enfermos, consequentemente é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus chega até nós. Depois o reino de Deus entra dentro de nós. Eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Depois o reino de Deus se expande através de nós. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensine, dê testemunho, transmita aquilo que o Senhor fez por você. Então tem que ter uma visão reflexiva: o que Deus fez na minha vida?
Qual foi a ação de Deus na minha vida? O que o Senhor tem feito por mim? O que o Espírito Santo está fazendo na minha vida? Para que isso vire testemunho de fé. E não apenas uma declaração religiosa a respeito dessa ou daquela doutrina. Mas nós precisamos ter um testemunho da presença de Deus na nossa vida. Aquele leproso, quando ia pelo caminho lá para a sinagoga, ele se deu conta de que algo especial tinha acontecido na vida dele. E ele sabia a origem daquilo que tinha acontecido na vida dele, porque foi resposta de oração. Tem misericórdia de nós. Agora ele volta, e ele volta declarando para a fonte da sua salvação, que ele tinha um coração agradecido, e ele se coloca aos pés, e ele curva-se, ajoelha-se. Ele não é arrogante, ele não se acha melhor do que ninguém, ele não acha nada disso. Ele só se acha uma pessoa profundamente agradecida porque foi liberto de um cativeiro, foi liberto de uma segregação, foi liberto de uma escravidão, foi liberto de algo que ele isolava do mundo e das pessoas que ele podia eventualmente amar. Então é nesse contexto que a gente vê o como aquele homem sentia a graça de Deus na sua vida e o como ele se sentia grato por essa graça de Deus na sua vida. E quanto nós valorizamos a graça de Deus na nossa vida, quanto nós valorizamos a ação de Deus na nossa vida para mover-nos a fazer essa genuflexão diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, eu sou grato pela bênção de Tu teres alcançado a minha vida e tocado naquela área da minha vida que me deu consciência da transformação que o Senhor fez dentro de mim. Por isso que eu estou aqui hoje com a minha ação de graças, eu estou aqui hoje agradecendo. Por ser tão banal e tão corriqueiro isso no dia a dia, a gente já nem valoriza mais, mas essa pregação é para chamar a nossa atenção de que nós precisamos valorizar a graça de Deus, que nos alcançou no dia que alcançou, na condição que alcançou, e nos abençoou, e nos faz hoje testemunhas da graça de Deus. Uma igreja cheia desse sentimento, uma igreja plena desse sentimento, ela vai ser uma igreja diferente, ela vai ser uma igreja que ora, uma igreja que testemunha, uma igreja que vai querer que se multiplique a graça de Deus sobre todos aqueles que de uma maneira estão ao nosso lado, mas ainda não perceberam. E talvez a grande falha seja que nós, alcançados pela graça, nem nós percebemos a valorização que isso deveria ter, a grandiosidade que isso deveria ter, para que nós pudéssemos pensar que isto é o grande diferencial da vida, a presença de Deus na nossa experiência particular e pessoal. Faz sentido, gente? Então, capítulo 14 aqui diz que o sacerdote é que fazia toda essa avaliação. E essa avaliação podia representar que a pessoa era imunda ou era salva, né? ou era limpa, né? Olha só, vou ler só o finalzinho aqui. Veja aí, vê se dá para colocar o 14, 54, 54, 55, 56, 57. Vê se dá para colocar aí. 14, 54. 14, aí pronto. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha. Tinha era uma outra doença, né? E da lepra das vestes e da lepra das casas. Quando vocês lerem lá, vocês vão ver. Da inchação, da pústula e das manchas lustrosas. Então, porque ficava infectada para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Então, os dois capítulos mostram o que era a maneira que eles lidavam com isso. E Jesus, conhecendo esta complexidade e vendo a condição daquelas pessoas, amou-as com misericórdia, com compaixão, e deu a elas a bênção de se livrar daquele cativeiro. É assim que Deus faz conosco. Ele nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se algo nos oprime, nos magoa, nos maltrata, então tratemos disso com o Senhor, porque de fato o Senhor é precioso, né?
Aí ele, para terminar, ele volta assim, eles ficaram curados, né? Só um voltou. Aí ele pergunta, cadê os outros 9? Não foram 10? Então Jesus tinha absoluta consciência do que ele tinha feito pelos 10. Mas só um voltou, e era um samaritano que nem se dava com os judeus, e era considerado um estrangeiro. Às vezes, meus irmãos, os de fora têm mais gratidão a Deus do que os de dentro. Às vezes os de fora reconhecem mais a misericórdia e o cuidado de Deus do que, às vezes, os de dentro. Jesus disse, cadê os outros 9? E se perguntasse hoje aqui, cadê os 9? Todos estão aqui. E nós estamos aqui com sentimento de gratidão, com sentimento de louvor, com sentimento de adoração. Nós não estamos aqui para apresentar um evento religioso. A pregação não é um evento religioso. A pregação é uma chamada de consciência. É um convite à meditação. É um convite à reflexão sobre aquilo que a gente viu acontecer no passado. E pela fé, a gente entende que o mesmo Jesus que ressuscitou está à direita do Pai e intercede por nós. Que a nossa igreja seja agora mesmo alcançada, visitada pelo Espírito Santo, e que haja um verdadeiro avivamento no coração, na alma, na mente de cada um de nós. Mas não é avivamento de oba-oba, não. É avivamento de consciência, de reflexão, de entrar dentro do quarto, de fechar a porta e de dizer, Senhor, quero derramar minha alma perante o Senhor. Quero abrir o meu coração. Quero estar perante o Senhor e quero que o Senhor sonde o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho inadequado, vê se há em mim algum caminho carnal, vê e guia-me pelos caminhos eternos, né? Veja só, abra aí no Salmo 103, verso 2. Agradecer a Deus, ter um coração grato. Às vezes nós contribuímos aqui com o nosso dízimo, mas é uma coisa mecânica. E às vezes até falamos sobre o aspecto bíblico do dízimo, mas nós temos que ter um senso de gratidão pelo pão nosso de cada dia, meus irmãos. Um senso de gratidão pela bênção do cuidado de Deus, conduzindo-nos como ovelhas para os pastos verdejantes e as águas tranquilas, preparando uma mesa para nós na presença das adversidades, afastando o mal das nossas tendas, das nossas casas, e fazendo que a unção do Espírito nos abençoe com a bênção do Altíssimo. É muito poderosa esta visão bíblica. Então hoje quero chamar a nossa igreja para que a gente de fato tenha um espírito de avivamento, de gratidão, de oração, de consciência de que nós somos uma manifestação do reino nesse lugar. E isso deve fazer grande diferença. Cadê colocaram lá? Não? Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não foque nos problemas, foque nas... Volte lá, por favor. Não foque nos problemas, foque nas bênçãos e no poder de Deus, porque o problema vai ser superado. O que não pode passar na sua vida é a consciência de uma alma que bendiz ao Senhor. Isso tem que ser eterno. Agora o problema vai passar e Deus vai operar. E quando você se der conta, você vai ver que o Senhor te abençoou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças, os 9 esqueceram, só o estrangeiro que não esqueceu e que voltou para agradecer. Volte para agradecer, seja grato ao Senhor, honre o altar do Senhor com a sua dádiva, com a sua vida no altar,
Paulo diz: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso é o seu culto racional. É um culto de entrega, de consagração. É isso que a gente é chamado a fazer, né? Então, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A fé representou para ele a cura, representou para ele a libertação daquela situação que oprimia. A ação de Jesus é uma ação libertadora. Sempre vai trazer para nós um horizonte novo, uma visão nova, uma capacitação especial para vivermos o bem do Senhor nesta vida e por toda a eternidade, né? No final do Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei com o Senhor por toda a eternidade, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ter um coração grato, ações de graças brotem dos nossos lábios a cada momento. Por qualquer coisa pequena, ação de graças. Sabe por quê? Porque depois você vai aprender a agradecer a Deus por todas as coisas extraordinárias que às vezes você nem se dá conta delas terem acontecido na sua vida, né? Vamos nós? Cada momento o Senhor me conduz, cada momento Ele dispensa favor, cada momento sou teu, ó Senhor. Você já é crente em Jesus? Já? Você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Já? Você está aqui dentro hoje? Você já foi batizado? Já foi? Já. Você não foi batizado ainda? Não. Levante a sua mão se você não foi batizado ainda. Tem alguém? Todos já foram? Ah, então tá. Se você não fosse, eu ia te convidar para tomar essa decisão hoje. Deus seja louvado. Abençoe a sua vida.